Obrigado por você estar aí. Você vai assistir mais um culto da palavra. Eu tenho certeza que esta palavra bíblica e revelada vai alcançar o seu coração, vai alcançar a sua família. Assista quantas vezes você desejar. Não esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Mande este link para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Mande este link. Você precisa deixar também um like. É importante que você faça um comentário abençoando as pessoas que por aqui passam. Tudo isso surte um grande efeito nas redes sociais. Deus te abençoe. Bom culto, boa palavra. Ainda quer continuar com Deus? You still want to stay with God? Então me faça um favor. So do me a Se favor. você for continuar com Deus, If you're going to stay with God, as coisas invisíveis de Deus the invisible tem que things ser muito mais real para need to você be much more real to do you que as coisas naturais. than the natural things. Santo é o Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Tu és Diga! Santo é o Senhor. Joshua, fall Jericho Falls. 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 It 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 falls. E a cidade vem ao chão. And the city goes down. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Até você mover a cidade. Until you move that whole city. É o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Este é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta.
Mas, querido, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Sejam bem-vindos ao culto da palavra da Abra Church em Boston. Lembrando que nós estamos na 355 Franklin Street, Melrose. Não esqueça, todas as quintas-feiras, somente as quintas-feiras, o serviço é online, ok? É o culto da palavra, quintas-feiras, temporariamente, o nosso serviço é online. Agora, nos reunimos presencialmente todos os domingos à noite, a partir das 6 p.m. 355 Franklin Street, em Melrose, Abba Church, Boston. Se você ainda não tem uma igreja para frequentar, experimente a nossa, a Igreja da Palavra, e sinta a diferença. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos a um primeiro texto bíblico, por favor, abra aí a sua Bíblia comigo. Livro dos Salmos, Salmos de número 37, versículos 18 e 19. A cada semana nós temos um texto bíblico que nos motiva a celebrar e reconhecer o cuidado e a provisão de Deus por nós. E o texto desta semana é o Salmos 37, versículos 18 e 19. Veja o que a Bíblia diz: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Aleluia! É incrível como, ao longo da palavra de Deus, Deus vai se revelando aos seus filhos como suficiente. Ele é suficientemente Deus e provedor. No livro do Gênesis, no capítulo de número 1, você descobre que Deus é o Deus das coisas. Mas no capítulo de número 2 do Gênesis, é quando surge a palavra Senhor, que é aquele que é capaz de prover a vida daqueles que esperam nele. Então Deus é Deus das coisas, mas Ele é Senhor e provedor do homem. Ele é suficiente. Aleluia! Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, que ainda que os que estão de fora pensem que você está por baixo, derrotado, falido, enganam-se todos eles, porque Deus prometeu ser suficiente para aqueles que nele confiam. Bendito seja o nome do Senhor. A promessa que Deus faz a você é uma promessa para que você não tenha medo, para que você descanse nele, para que você confie nele, porque Deus é fiel sempre e Ele está no controle de tudo. Não importa as adversidades que sobrevêm, não importa os tempos difíceis, a Bíblia diz que não serão envergonhados nos dias maus, porque tem herança do Senhor, e até nos dias de fome eles serão fartos. O Senhor está dizendo que até em tempo de escassez nós seríamos satisfeitos por Ele, porque Ele é provedor e Ele cuida de nós. Debaixo desta palavra é que nós dizimamos, é que nós ofertamos, é que nós contribuímos financeiramente com alegria, desprovido de qualquer resistência ou dúvida, cheios de incenso, de louvor e de adoração ao Senhor que cuida de nós. Por isso eu quero encorajar você aí, online agora, onde você está, especialmente os membros da Abba Church em Boston, por favor, especialmente você também que está fora dos Estados Unidos e nos dá alegria como membro virtual desse ministério, você também pode contribuir. Na parte de baixo aqui você tem um número de telefone, esse é o número de telefone que você envia um texto de mensagem com a palavra GIVE. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, preencha o questionário rápido, é breve, é rápido, prático. Você vai inserir o seu cartão de débito e crédito e vai poder fazer o seu envio e a sua contribuição. Você pode também aproximar a câmera do seu celular aqui no QR Code deste lado. Se eu não me engano é aqui ou aqui. Tem um código de barras aqui. Aproxime a câmera do seu celular e você também vai poder fazer a sua contribuição. Você só deve contribuir e ofertar com generosidade se você também acredita que é Deus quem ajuda você. Deus te abençoe. Eu vou te dar alguns segundos. Vamos juntos contribuir agora. A Deus seja a glória para sempre.
Aleluia, graças a Deus. Que bom que você entendeu que é Ele quem cuida de você. Que bom que você entendeu que é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem provê tudo na sua vida. Nós confiamos em Deus. Amém? Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Todo o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, capítulo de número 2, vamos iniciar no versículo de número 14, aonde está agora o registro do discurso de Pedro. Um Pedro diferente do capítulo 1, versículo de número 15. Não mais político, mas agora cheio do Espírito Santo. Eu vou lendo versículo por versículo e já vamos interpretando. Vamos ver até onde no nosso tempo nós podemos chegar. Eu convido você, eu encorajo você, eu desafio você. Pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma folha de papel, caneta, lápis, faça as suas anotações. Estamos estudando a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Você é muito bem-vindo para seguir com a gente, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Vamos já lendo e vamos estudando. Olha o que a Bíblia diz. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro já não é mais o Pedro político de Atos 1 e 15. Ele já entendeu que o foco não era lançar sorte sobre o substituto de Judas. Quem perdeu essa parte tem que voltar desde o princípio, lá nas outras ministrações que estão no canal. Mas agora ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio de ousadia, cheio de autoridade. E ele começa a ver não uma pessoa em particular, mas ele vê uma multidão de gente que também merecia receber a graça de Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus, receber o Espírito Santo, receber as línguas estranhas que ele também estava recebendo. E agora ele começa a comunicar com ousadia, ele começa a comunicar com autoridade, ele começa a comunicar com habilidade, firmeza, a palavra de Deus. Aquilo que antes para ele era só um testemunho particular, que eram apenas registros de memórias particular dele, se transformam agora em palavras. E agora o testemunho de Jesus está personificado nele. Ele diz: escutai as minhas palavras. Ele está dizendo: eu sei com propriedade o testemunho que eu vou dar, porque eu conheço esse Jesus e sei quem ele era. Veja que é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Que em algum momento aquilo que só ocupa a nossa memória, aquilo que só por alguns instantes está servindo para aquecer o nosso coração, se transforme em palavras que manifestem vida. E não tem como não lembrar aqui de Zacarias, que ficou mudo por não acreditar na intervenção de Deus na vida de Isabel. Mas quando Maria chegou e usou as palavras para profetizar a manifestação do verbo do Messias, houve o agito do Espírito Santo dentro de Isabel. E o feto saltou de alegria, porque quando você interniza, guarda só para si, não tem o mesmo impacto do que verbalizar, transformando em palavras como testemunho vivo. Cristo vive, recebam poder, sejam cheios do Espírito Santo. Pedro está falando com experiência agora de causa. Ele está dizendo: eu entendi, essa é a coroa da minha peregrinação. É baseado nessa experiência com ele que eu estou pregando. E ele começa a falar. Então há um chamado de Deus aqui para todos nós. Quando você entender que é hora de começar a falar sobre ele, porque agora você já tem o que a gente chama de a coroa da peregrinação. Você já está experimentado nele, por ele e para ele. Experimentado no poder da presença dele, experimentado na palavra do discurso dele.
Então use a sua voz e comunique de Jesus, fale de Jesus, dê testemunho de Jesus. Pedro está cheio de memória, Pedro está cheio de coragem, está cheio de ousadia. Vamos avançar um pouquinho mais, siga comigo, vamos lendo a Bíblia junto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. E no versículo de número 13, 12 e 13 anteriormente, foi esse o entendimento que o povo chegou quando os viu cheio de alegria. E eles testificavam isso e diziam: será que estão embriagados, cheios de mosto? E agora a palavra de sabedoria de Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: não, eles não estão embriagados. Eles conheciam bem, eles sabiam qual era a característica da embriaguez. E não estou falando do vício que destrói, que mata, mas a característica que envolvia o estado de mosto falava de alegria, falava de sinceridade genuína, falava de uma verdade manifesta e dita sem medo, falava de ousadia, falava de autoridade na expressão. Havia tanta alegria, havia tanta ousadia, havia tanta verdade, havia tanta disposição e autoridade em manifestar, em comunicar o poder que eles estavam recebendo, que eles foram interpretados como se estivessem embriagados, cheios do excesso de alegria. Sim, estavam, não do vinho terreno, mas do vinho celestial, que produzia este efeito. Olha o versículo de número 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, a partir do versículo 16 agora, Pedro ele vai citando o texto de Joel. E ele usa uma versão que continha parte deste texto. Ele não é completo, mas ele cita o que ele entende ser importante para o entendimento daquele instante. Ele mostra agora que Deus, ele também se ocupa da cultura e do nível de conhecimento e do nível de capacidade de cada um dos seus pregadores. Então, se está faltando alguma coisa, se está sendo limitado o discurso de Pedro quanto à memória de Joel, isso não é necessariamente uma falha ou um erro dele, mas é a imersão da memória dele. É a imersão dele na cultura, na capacidade, na consciência dele. E quando ele usa a expressão de Joel dizendo: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, já estamos lá no versículo 17, que do meu espírito, a expressão de Joel 2:28 diz: eu derramarei o meu espírito, artigo definido, quer dizer, o na sua totalidade, na sua plenitude. Do significa parte de ou parcialmente. Então ele está dizendo, aquilo que Joel profetizou começa aqui. Parte do que Joel profetizou começa aqui. Mas ele se tornará pleno, haverá a sua completude, a sua plenitude sobre todo o mundo, sobre toda a carne. Ele começa a profetizar. Olha o versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele está trazendo à memória a profecia de Joel, ele está dizendo, está se cumprindo. Começa aqui o que em breve será a plenitude sobre toda a carne, ou uma obra mundial, de expressão mundial. Pode olhar no versículo 17 que você vai entender comigo. Quando são inseridos na profecia filhos, filhas, jovens e velhos, também é uma obra de alcance familiar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele gravita entre filhos, filhas, jovens e velhos, ele está dizendo que também a obra do Espírito Santo será uma obra de transições humanas.
passará de geração em geração e respeitará a cada faixa etária para a manifestação do seu poder. Quando ele diz aos velhos, velhos voltarão a sonhar sonhos, porque acredita-se que na velhice perde-se a expectativa de um futuro, mas ele diz que esse revestimento, essa visitação espiritual, será uma renovação até para os anciões, e será um renovo de vida para eles, um rejuvenescimento de vida para os anciões. Bendito seja o nome do Senhor. Eles voltariam a ter uma nova razão para viver, para continuar vivo, para continuar desejando a vida. Eles sonhariam no poder do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Dá uma olhadinha agora aí na sua Bíblia, versículo de número 18, diz assim: e também, diz o Senhor, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, que naqueles dias profetizarão. Veja que Pedro, usando a expressão do profeta Joel, ele vai fazendo uma organização de igualdade demográfica, de igualdade familiar. Ele fala de filhos, de filhas, ele fala de jovens, ele fala de velhos, mas ele fala de, aleluia, ele fala de servos. Ele fala de servos, ele fala de servas. Ele está dizendo que a bênção de Deus será para todos. Não será uma bênção só para herdeiros, mas será uma bênção também para servos e servas, até para aqueles que não eram contados, até para aqueles que não eram esperados. Deus está dizendo que na presença do Espírito Santo não haverá diferença de classes. Todos serão todos serão iguais, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, em igualdade. Este é o resultado final da obra do Espírito Santo para todos, derramado para todos, ao alcance de todos, aleluia. E todos terão a mesma atitude, se moverão com a mesma intenção: profetizar, manifestando o poder, aleluia, sobrenatural de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Olha o versículo de número 19: e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Queridos, até o versículo de número 18, nós estamos entendendo que quando se completar a plenitude, a totalidade da visitação do Espírito Santo, do avivamento de Deus sobre todo o mundo, se encerrará com o rapto da igreja. Quando a igreja for tirada da terra, quando a igreja dos vencedores for retirada dessa terra e o Espírito Santo seguir com ela, antes deste rapto, antes deste acontecimento, haverá o prelúdio de um grande e poderoso avivamento. E será precedido por sinais no céu e na terra, diz o versículo de número 19. Olha lá no versículo 19. Isto será reflexo, será como um resultado de um grande avivamento que precederá o rapto da igreja. Os sinais nos céus, eles serão dados aos homens e confundirão os homens em todas as suas previsões esotéricas e espiritualísticas. Eles ficarão confusos. O sinal será dado na terra para confundir a todos os sábios e entendidos que se achavam na capacidade de prever as coisas futuras. A Bíblia diz que também haverá sinal de sangue, que fala de um processo de redenção de milhares, ou de salvação por Cristo Jesus, como nunca foi visto antes. A Bíblia fala no versículo 19 de vapor de fumaça, vapor
vapor de fumaça fala de uma atitude de adoração, fala de incenso produzido pelo louvor e pela adoração da igreja na terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Isso é muito forte, de uma maneira sobrenatural, como nunca se viu antes. Haverá sinais da presença literal de Deus na terra, através da sua igreja. Eu quero que você se prepare, quero que você prepare o seu coração, quero que você se prepare para este dia chegará, e nós viveremos uma visitação sobrenatural e última, tal de Deus, com sinais nos céus, com sinais na terra, com sinais de sangue, com sinais de fumaça e vapor de fumaça. Deus dará testemunho literal da sua presença no meio da igreja. Os sinais no céu chamarão a atenção dos homens, os sinais na terra marcarão a igreja como a portadora, como a porta-voz da presença de Deus e da verdade de Deus. O sinal de sangue, haverá um tempo de santidade tal e de grande salvação em toda a terra como nunca houve. Haverá o fogo purificador através da palavra de Deus, e haverá o vapor de fumaça, um tempo de adoração, de entrega como nunca houve antes, como nunca se ouviu antes. Aleluia! A Bíblia diz no livro do Apocalipse, se você quiser movimentar um pouco aí a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 8, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante do Senhor. Nós estamos vivendo dias que já são como prelúdio deste tempo final. Não é por acaso que a igreja está sendo visitada com revelações, pós-revelações, através do louvor, da adoração e da responsabilidade bíblica em anunciar que este tempo vem, e o Senhor vem, e a Ele seja a glória para sempre. Nós viveremos este tempo sobrenatural. Quem crê, diga comigo, amém. Continue aí na Bíblia comigo, por favor. Vamos agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quando este último e grande avivamento se encerrar, e a igreja então for retirada da terra, haverá um tumulto entre os elementos. A saída da igreja da terra e o encontro da igreja com Cristo nos ares abalará os elementos celestiais. Haverá um impacto nas regiões celestiais, e será visto na terra. Aqueles que já não possuem o espírito e nem a capacidade de discernimento ficarão pasmos ao ver os sinais. Algo semelhante como, versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, final de todas as coisas. Mas temos aqui o intervalo, o rapto da igreja, abalando os elementos nas regiões celestes. Versículo de número 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Uma vez que a igreja já não está mais aqui e ela foi tirada da terra, a igreja dos vencedores será um tempo de tribulação e de grande desafio, aonde os anjos de Deus atuarão sobre as pessoas. A igreja de Cristo, a igreja dos vencedores, ela foi tirada, ela já não está mais aqui, mas logo depois daqueles dias, daquela grande visitação de Deus, daquele grande avivamento, e logo que a igreja ela é retirada da terra, meu Deus, os homens procurarão, eles procurarão a palavra do Senhor e não encontrarão, e serão desafiados a declarar a sua fé por Jesus, mesmo debaixo das atrocidades do anticristo. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e isto é, já no tempo do fim, nos instantes finais. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Versículo de número 22 agora. Homens israelitas, escutai estas palavras. E o sermão propriamente dito de Pedro começa: homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, com prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro está ousado, ele está cheio do Espírito Santo agora, e ele prega a todos os nazarenos. Ele, em condição de varão nazareno, dá testemunho junto do Jesus, o varão de Nazaré. Ele testifica com ousadia da pessoa de Cristo Jesus. Ele está falando da arca conduzida pela nuvem sobrenatural. Cristo, enquanto viveu aqui nesta vida, o varão nazareno, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo. Jesus, na condição de homem, crescendo em Nazaré, sendo de Efrata, de Belém, da Judeia, ele põe à prova a sua humanidade, enquanto nesta vida ele teve os seus parentes humanos provando a sua humanidade. Esses parentes humanos o rejeitaram, o desprezaram, não acreditaram nele, não acreditaram no seu ministério, chegaram a dar um testemunho contrário da sua unção, dizendo que ele estava possuído por demônios. Tentaram amarrá-lo, amordaçá-lo com cordas para fazê-lo parar de fluir no ministério sobrenatural que ele havia recebido do Pai. Jesus vem e tem um corpo humano que está sujeito a todos os processos. A Bíblia diz, sim, corpo preparado por Deus desde a fundação do mundo. Ele se tornou a imagem do Deus invisível e nunca ausente. Ele se viu semelhante ao homem, porque essa era a vontade de Deus. Esteve no mundo, viveu no mundo, sujeito a todas as tentações, sujeito, possuído pela carne, pelo sangue humano. O seu sangue representava a vida humana em toda a sua força, e a água dele, que do seu corpo também corria, apontava para a plenitude do Espírito Santo, que ali estava lhe dando força. Esses dois elementos ganharam visibilidade na cruz, quando sangue e água saem do seu lado. O primeiro homem, Adão, foi feito já em estado final. Ele foi feito grande em maturidade. Ele já está consolidado na sua forma. Mas agora Jesus não, ele passa por todos os processos de crescimento, de desenvolvimento. Ele foi bebê, foi criança, foi adolescente, ele foi jovem, ele cresceu, ele se desenvolveu, e ele enfrentou sim, em tentação,
cada uma das provações, em cada faixa etária dos seus dias, ele atravessou com ousadia, ele cresceu com sabedoria, ele foi cheio do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Ele precisou fazer perguntas aos seus pais terrenos, ele precisou ser formado como humano, ensinado como humano, porque ele se esvaziou da sua sabedoria divina. Aleluia! Ele abre mão de toda a sua sabedoria para aprender com José, para aprender com Maria. Meu Deus do céu! Ele precisava pedir conselhos, pedir orientação, pedir o ensinamento dos seus pais, como fazer, por onde andar. Meu Deus do céu! E ele cresce 100% como humano, mesmo sendo Deus. Aleluia! Ele aprendeu a orar, ele aprendeu a se aproximar de Deus pela oração, embora não precisasse, mas ele aprendeu porque ele se esvaziou, e deveria ser assim o processo da sua humilhação. Ele aprendeu a orar e viu a sua oração ser respondida, e viu a sua oração se mover com resultados extraordinários. Ele foi tentado de todas as formas, ele sofreu como todos nós, de igual forma. Meu Deus, assim viveu Jesus. O versículo de número 22 está dizendo: Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele experimentou conflitos terríveis na sua trajetória, ele aprendeu a ser obediente, ele aprendeu a se sujeitar ao governo humano, ao governo dos homens. Deus havia criado todas as coisas pelo poder do verbo, pelo poder da sua palavra, mas agora ele precisa ser ensinado nas coisas dos homens. O sofrimento dele gerou nele paciência, o sofrimento dele gerou nele perseverança, e agora ele podia ser usado com autoridade, com ousadia, na sua paixão, na sua morte. Bendito seja o nome do Senhor. Foi ao Getsemane, foi ao Calvário, suou gotas de sangue, entregou a sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem não sabe sacrificar o seu eu no Getsemane será incapaz de se manter no propósito no Calvário, não terá validade, não terá valia. Ele foi atribulado, ele foi moído, ele sofreu, mas ele se alegrou. Aleluia, porque muitas vezes no enchimento do Espírito Santo ele se alegrava, ele chorou, ele falou em línguas celestiais, ele se desdobrou na graça ao exultar-se na visitação do Espírito Santo. Ele se indignou, ele se revoltou, ele viveu como homem. Foi visto nele a face do leão, a face do touro, foi visto nele a face da águia, a face humana. Ele teve fome, ele teve sede, mas Deus estava com ele. Depois da sua ressurreição, ele procurou os seus discípulos dizendo: vocês têm aí alguma coisa para comer? Meu Deus, aleluia. Jesus foi um apaixonado pela humanidade, Jesus foi um apaixonado pela raça humana, e por isso esta paixão gerou nele piedade. Aleluia. Ele experimentou os homens na sua humanidade e levou cada um dos seus delitos à cruz. Oh meu Deus, aleluia. Foi por esta compaixão que ele assumiu o nosso lugar. Foi por esta compaixão, que ele tomou o nosso lugar sem medo e se entregou por nós. Jesus amou. Ah, como ele amou! Jesus amou até o fim.
Sim, aleluia. E o seu amor é incomparável. Ele investiu a sua própria vida em favor do mundo. Ele investiu a sua própria vida em favor da humanidade caída, dos pecadores. Meu Deus, para quem o viu dormindo, para quem o viu descansando no barco, para quem o encontrou em qualquer outro tempo ou lugar, meu Deus, um trabalhador sempre pronto, a sua comida e bebida era fazer a vontade do seu pai. Ele teve sede, ele teve frio, ele se cansou, ele sentiu dor no seu corpo físico que ainda não estava glorificado. Ele se cansou, ele jejuou, porque ele amou, ele desejava a comunhão com o Pai, para reconciliar o homem com o Pai. Meu Deus do céu, Jesus sangrou até a morte. Ah, meu Deus, a palavra de Deus diz: Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Foi a maior manifestação de amor pela humanidade, morrer na cruz. E para que isto pudesse acontecer em sua plenitude, o Espírito Santo precisou deixá-lo na cruz, aleluia, para que então pudesse reconciliar com Deus o homem. A Bíblia diz: foi homem, varão aprovado por Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mal sabia Satanás, no momento da sua encarnação, Jesus estava limitado naquele instante. Sim, ele tinha que atuar daquela forma, porque o seu ministério terreno dependia daquele estado de humilhação. Ele estava agindo como exemplo para todos nós. Ele estava se colocando como fundamento da igreja. Mas o diabo não sabia. E ali estava a peça fundamental de ataque a Satanás e ao seu reino. Porque Satanás esperava um arcanjo, um querubim, um anjo poderoso para o deter. Mas veio um homem humilhado. Por isso que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos do céu se assustam quando ele chega. Ele entra com autoridade, com graça. Ele era o Filho de Deus reconciliado, amado pelo Pai. Meu Deus, a Bíblia diz que ele não veio para cumprir a sua vontade, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai, aleluia, e estabelecer literalmente o reino de Deus. Por isto que hoje eu e você somos capazes, aleluia, de declarar e manifestar o reino de Deus, realizar as obras que ele fez e muitas outras maiores do que elas, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, aleluia. Se fôssemos ficar aqui falando só dele, por ele, para ele, dele, passaríamos a noite toda declarando: Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. É por isso que ele te entende, é por isso que ele te ama, é por isso que ele está ao seu lado nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, porque ele te amou. Oh, meu Deus, como ele amou, e amou até o fim. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, volta de novo no versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras: Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Olha o versículo 23: a este que foi vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Estava aqui a determinação do conselho de Deus. Jesus morreu, e era assim que deveria ser. Ele morreu como homem,
Por favor, deixa eu lhe dar uma referência importante. Deuteronômio, capítulo de número 21. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 21. E ouça o que diz o versículo 1 ao 9. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiveram em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma novilha na manada, que não tenha trabalho nem tenha puxado com jugo. E os anciões daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado. Ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. E todos os anciões da mesma cidade, mais próxima ao trono, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, se os nossos olhos o não viram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Jesus morreu como homem e era determinado segundo o conselho de Deus. Aleluia! Olha o versículo de número 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Sobrenaturalmente no Hades é que a sua vitória se torna completa, por causa do seu zelo, o zelo recebido do Pai. Ele entra em vitória. Enquanto Jesus está na cruz, poucos entendiam o que no mundo espiritual aconteciam. Hebreus do capítulo 1 até o capítulo de número 10. Na cruz o seu corpo estava, mas a sua alma enfrentava o tabernáculo celestial com a taça do seu sangue. Ele vai à presença de Deus, ele enfrenta a espada do Éden original. A sua alma é transpassada, o véu é rasgado de cima a baixo, um novo e vivo caminho estava aberto. Ele apresenta a sua taça contendo o seu sangue, dizendo: agora remove o primeiro, o sangue de Abel, que clamava por Caim, mas o sangue de Jesus, o segundo, agora clamava muito mais alto. Jesus volta com aquela espada, aquela mesma espada que o transpassou, a espada do Espírito, e desce ao Hades. E descendo ao Hades, ele rompe com as cadeias do que ali estavam, na esperança do cordeiro morto na presciência de Deus, e leva consigo o cativo, o cativeiro, em liberdade, até que então, retornando ao seu corpo, expira: em tua mão entrego o meu espírito. E a Bíblia diz: pois não era possível, era impossível que a morte o pudesse deter. Então foi obrigado Deus o ressuscitar e desfazer dele toda dor e toda ânsia da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você ouve estas palavras, glorifica Jesus. Enquanto você ouve estas palavras, fala em línguas estranhas. Enquanto você ouve estas palavras, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração, porque o teu Jesus está vivo. Esta é a diferença entre nós e os demais povos, é que o nosso Deus vive e vive para sempre. A presença dele pode ser sentida agora do lado de cada filho de Deus, pelo
pela presença do Espírito Santo que está em nós. Irmãos, os dias são difíceis, mas eu quero liberar sobre você esta palavra. Receba alegria, receba força. Aleluia. Receba ousadia para testificar deste Jesus. Ergue a tua cabeça, o dia da redenção está próxima. Em todo tempo estejam alvos as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E se tardar, espera-o, porque certamente virá. Aleluia. Um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá. Oh, bendita esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com a sua casa. Se você está me assistindo aí pela internet e está afastado dos caminhos do Senhor, se você está desviado, se você ainda não é crente em Jesus, ore comigo agora, de todo o teu coração. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É declarar no seu coração: eu creio na morte dele, eu creio na ressurreição dele, eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos, eu creio que ele morreu para me salvar. É só declarar de todo o coração e crer agora. Aí onde você está, eu declaro salvação sobre a sua casa, declaro salvação sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Oh, presença gloriosa, presença de Jesus. Pai, eu oro agora com os teus filhos, através de mais este culto da palavra, aqui na Abba Church em Boston. Aqui, Senhor, nós unimos as nossas mãos, unimos o nosso coração, unimos a nossa fé, unimos a nossa esperança, para declarar que só Tu és Deus, para declarar que Tu estás em cima, para declarar que Tu vê mais, e que todas as coisas estão no Seu absoluto controle. Senhor, que haja salvação nesta casa, que haja reconciliação nesta família, que o Teu amor se derrame sobre essa gente, que haja agora salvação neste casamento, entre estes filhos Teus, e que sobre nós se derrame do Teu Espírito. Cada dia mais faz queimar o fogo da Tua santidade. Senhor, que haja cada dia mais o incenso do louvor e da adoração, e que se abram os céus, e que o Teu reino venha, e que o Teu nome seja glorificado através da Tua igreja. Eu abençoo os Teus filhos agora, os que estão enfrentando a enfermidade, sofrendo com a dor no corpo, o diagnóstico do médico que assusta. Em nome de Jesus, sai agora toda enfermidade, e haja paz, e haja vida, vida em abundância, para a glória de Deus. Amém, 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 e graças a Deus. Eu não sei você aí, mas há uma presença forte de Deus. Aleluia. Isto, há um testemunho de Deus acontecendo agora. Pessoas estão sentindo a presença de Jesus tão perto aí na sua casa. Sim, Ele te abraça agora, Ele te envolve agora, Ele te toca agora, em nome, meu Deus, que presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus. Obrigado por ter estado comigo em mais um culto da palavra. Nós somos a Abba Church Boston. Nós estamos na 355 Franklin Street em Melrose. Quintas-feiras à noite, somente online, culto da palavra, 7h30 p.m. Mas no domingo à noite, nós nos vemos presencialmente. Isso mesmo, nós nos vemos presencialmente às 6 p.m. 355 Franklin Street, Melrose,
região da Grande Boston, sejam bem-vindos. Eu, minha esposa, minha família, estamos lá esperando vocês. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até a próxima reunião. Ainda quer continuar com Deus? You still want to stay with God? Então me faça um favor. So do me a Se favor. você for continuar com Deus, If you're going to stay with God, as coisas invisíveis de Deus the invisible tem que things ser muito mais real para need to be você much more real to do que you as coisas naturais. than the natural things. Santo, Santo é o Senhor, Tu és Santo, 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 Tu és Santo, Diga! Santo é o Senhor. Joshua, fall Jericho, Jericho falls. 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 It 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 falls. E a cidade vem ao chão. And the city goes down. Do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro